Fala aí rapaziada, como vocês estão? Bem, o vídeo de hoje vai ser diferente. Não vai ser de terror como eu trouxe aqui os dois vídeos. Bem, eu quero contar uma história sobre o rapaz que quebrou o Braincast na pior forma possível. E como se vocês estavam se perguntando, bem, como posso te explicar? Foi na base gozada. Se você usa a internet há muito tempo, provavelmente você já viu uma história dessa em algum lugar no fórum, e essa história é clássica. Então bora ver. Bom, primeiramente, para quem não sabe o que é Dreamcast, é esse console aqui feito pela Sega, afinal essa é o último console que a Sega fez. E a história começa com um garoto que se chama Leonan e ele tem 13 anos. Tudo começou quando ele tava jogando Crash Taxi Pirata, aí com o passar do tempo, ele abriu a tampa do Dreamcast, tirou o CD e deixou a tampa aberta, mas como ele mesmo diz, meu erro. Os pais do Leonan saíram de casa, deixando o moleque sozinho, e o Leonan tava naquela fase adolescência, naquela vontade de bater uma. Ele decidiu ligar o computador dele, para ver o site meio duvidoso, o site educativo, só que sexual. Só para lembrar que eu não falei, o Dreamcast fica na mesa de onde fica do computador. Então ele ficou fazendo coisas suspeitas e começou a pressão do links do duvidoso, ele vendo que o computador, monitor e teclado tá na frente dele, o reflexo dele foi virar para a esquerda. Adivinha só, ele gozou injustamente onde tava o Dreamcast dele. E relembrando, a tampa tava aberta. Ele vendo tudo isso ele mesmo diz, não sei se riu ou chorou. Ele com desespero tentou limpar a lente, a gosma secou. Ele não sabendo o que fazer, com medo a mãe descobrir que o Dreamcast foi jogar no Vasco. E lembrando que esse console custou R$750 naquela época, se fosse hoje em dia seria mais caro. O pobre coitado quebrou o brinquedo que não tem um mês e tá na garantia. Aí surgiram muitas dúvidas do Leonan, como vai falar com assistência de garantia. Ele tava precisando de um socorro urgentemente, com a ideia boa que ele teve, adivinha só com que foi pedir ajuda, no fórum da internet. Ideia boa moleque, não foi daí que a gente descobrimos a sua história. De acordo com Leonan, nunca mais vi mais tudo na minha vida. Capítulo 2. No dia, o Leonan chegando em casa depois da escola, correndo em casa, entrando na casa ele levou de cara com a mãe. A mãe tava sentada com o Dreamcast no colo, esperando com cara que tá querendo matar o Leonan. O Leonan ficou gelado, e a mãe gritando, Leonan, o que foi que você derramou neste videogame? O moleque em choque quase caiu pra trás, aí ele falou, por que mãe? Ela disse gritando, porque eu levei o videogame na locadora onde eu comprei e o vendedor abriu. Tinha mancha de alguma coisa lá dentro, vai falando agora, e moleque tava suando frio. Você derramou café com leite neste videogame, Leonan? Não acredito que te dou um brinquedo caro destes e você já quebrou. Aí o Leonan disse, não derramei nada aí não. Então ela falou, que cheiro de queijo é esse aqui dentro? Alguma coisa você deixou cair aqui. A garantia não cobre isso, sabia, Leonan? Porra, que pica é essa que sai cheiro de queijo? Não lava a pica há quanto tempo? Então o pobre coitado do Leonan correu pro quarto dele, e pelo visto o moleque tá morrendo de fome. Ele pegou o telefone dele e foi ligar para a Tectoy, que é responsável por distribuir esse console aqui no Brasil. Ele falando pro atendimento que não era trote e até jurou pro cara, e o atendimento riu na cara dele, e falou que não é para não raspar a lente e levar o Dreamcast na assistência técnica, e falar a verdade pro cara da assistência, pra ele não mexer onde deve. Aí o moleque ficou pensando, mas como eu conto aquilo no balcão, algo como, o moço gozei no meu Dreamcast. Segundo Leonan diz, acho que minha mãe já sacou o que eu faço. Claro que ela sabe que cheiro é aquele. Toda terça e quinta ela e meu pai mandam ver a noite toda. Meu Deus! Pra que essa informação? Aí moleque ficou pensando contar isso pro pai, de acordo com Leonan. Se eu tivesse irmão menor, eu colocava a culpa nele, mas não tenho. Mas no final parece que desistiu dessa ideia. Então ele pediu ajuda pro fórum da internet, ou ele mesmo limpa a lente com álcool ou água, ou a mãe vai acabar com ele, diz Leonan. Cara aí, a vida do moleque tá fácil, não é? No capítulo 3, Leonan está agradecendo o pessoal no fórum que está ajudando ele. E de acordo com o que ele mesmo diz, ele quebrou a promessa de não fazer no FAP, mas pelo menos ele mirou direito e não acertou nada. O cara da Tectoy disse pro Leonan que para ele limpar as lentes, existe um CD limpador na casa dele, mas Leonan mesmo diz, CD limpador só limpa poeira, sujeiras leves, não gosma que já secou. Mas ele tentou colocar isso no Dreamcast e adivinha só, não funcionou, o console não tá conseguindo ler nada. De acordo com o que Leonan diz, nunca pensei que uma treta fosse acabar comigo. Coitado do moleque kkkk. Bem, ele decidiu contar pro amigos de classe na escola a tragédia que está acontecendo com ele, e adivinha só. Já deram o apelido pra ele, Gonzaguinha. Essa foi boa. Capítulo final. Segundo Leonan diz, galera, finalmente meu terror chegou ao fim, graças a Deus. Passei pela situação mais embaraçante da minha vida. É como fosse ele não ser zoado e levar apelido na escola. Seja situação embaraçante na sua vida, mas enfim. Depois que ele chegou em casa depois da escola, ele foi pro quarto e chamou o pai. Ele encostou a porta e falou assim, pai, pelo amor de Deus, o senhor jura que se eu te contar uma coisa o senhor não conta pra mais ninguém? E ele concordou.
Então ele fechou os olhos e falou: foi eu que quebrei o videogame, mas foi sem querer, eu espei nele. O pai riu na cara dele e falou que vai dar um jeito de consertar. Deu bronca no Leonan por ter entrado no site bem duvidoso. De acordo com Leonan, nunca mais entrou em site de sexo, eu prometo. Duvido. Então o que o pai fez? Ele contou pra mãe. O Leonan tava lá no quarto deitado na cama jogando com Game Boy. Leonan é um riquinho, hein? Então entraram o pai e mãe. A mãe com um sorriso de sacana e ela falou: Leonan, eu e seu pai precisamos conversar com você. De acordo com Leonan, acho que minha alma saiu do corpo naquela hora. Tô sem jeito de olhar para minha mãe até agora. Aí começou naquele papo de educação sexual, dizendo que ele agora tá virando rapazinho e tá criando os pelos do corpo. A voz tá engrossando, esses papos meio vergonhoso pro filho. A mãe ainda disse: quando der vontade de fazer aquilo, vai no banheiro, filho, assim você não corre o risco de sujar coisas que não deve. E o pobre rapaz, a vontade dele é explodir. Depois que você fazer aquilo, lave as mãos para não sujar as coisas de esperma. Puta que pariu, se eu fosse ele, eu teria se jogado no prédio. Bem, tudo se resolveu e seria um bom final, né? Bem, não foi bem assim, foi pior. Acreditem se quiser, mas mãe que tem alguma merda na cabeça, ela decidiu ligar para as 6 tias, contando que o Leonan já faz o ato bem duvidoso. Calma que pode piorar. Também contou para a avó que mora no Rio, contou até a moça que trabalha na casa de Leonan e segundo ele mesmo diz, que é gatinha, só falta gozar nela. Mais ou menos 16h45 a avó ligou pro Leonan dizendo que isso é feio, tem que parar com isto, que ele tá sem moral para a família. Coitado do Leonan, já basta de ter se ferrado com o Dreamcast e tá sendo expor pela própria mãe, isso já é humilhação. Mas no final, o pai foi lacradora, deixou o Dreamcast para conserto. O técnico disse que a lente já era, tem que trocar para nova, que custa R$450. Mas Leonan pensou que seria melhor comprar um console novo versão Japão que custa mais ou menos mesmo preço. E no final de tudo ele deixou uma belíssima frase: não se masturbem perto de videogame, pode quebrar. Isto tinha que ver no manual do aparelho. E essa foi a história do Leonan do Dreamcast. Vocês já conheciam essa história? Esta história marcou a vida do Leonan e também na internet. Oh, olha o sufoco que garoto passou. O pai que quebrou a promessa de um filho contou pra mãe, e a mãe contou praticamente para a família inteira. E é isso, o garoto ficou com trauma. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e valeu! Bora ver comentários só pra dar 8 minutos no vídeo. Aí não pra ficar chato, eu vou ver uns comentários. Ah, o lendário Leonan, sem dúvida é audaço, mas relembrar é viver e hoje em dia o menino já deve ter jorrado muito nos consoles da nova geração. Muito provavelmente já fez isso no PlayStation 5. O velho Leonan já deve ter morrido e renascido e agora tá gozando no seu PS5. Com certeza. E vai fazer isso quando lançar em PlayStation 6.